Então, pessoal, nós estamos falando sobre a ecoteologia. Então, dentro da ecoteologia, dentro da ecologia como ciência, então nós temos N outras pesquisas. Então, é lógico que a ecologia estuda do ecossistema, né? Do ecossistema, o sistema que forma toda a nossa ecologia, toda a nossa do nosso planeta, do nosso meio ambiente, da nossa biosfera, da nossa floresta, do mar, enfim, da água, de tudo, né? Por quê? Porque nós temos dentro dessa ecologia, nós temos, como disse você já, e o próprio vai falar sobre isso, a água, o ar, o solo, a energia do solo, né? Nós temos hoje a água mais cara que o refrigerante, você está entendendo? Nós vemos que a água faz falta quando ela falta na sua torneira. Aí você vê como você é dependente da água. Nesse momento de pandemia agora, nós descobrimos como o ar é importante. As pessoas estão morrendo asfixiadas por conta do vírus, a pessoa tem falta de ar. Então você verifica como o nosso organismo necessita de tudo isso. Lá em São Paulo, por exemplo, há uns anos atrás houve uma pesquisa das pessoas que trabalham no sinal, vendendo, o ambulante vendendo sinal, bala, vendendo cigarro, vendendo fruta na calçada, aqueles ambulantes trabalhando ali no dia todo em São Paulo. E aí foram fazer uma pesquisa, o aparelho respiratório das pessoas. E alguns assim, muitos deles, a maioria, a grande maioria, eles tinham um pulmão como se fosse fumantes há 30 anos, como se fosse fumantes há 20 anos. E as pessoas não eram fumantes, mas por conta do ar estar contaminado com as partículas dos gases, e a pessoa respirando o dia todo aquilo, o pulmão dele foi comprometido como se fosse uma pessoa viciado em cigarro, né? O dependente da nicotina. E na realidade a pessoa não era fumante. Então você vê nesse contexto como é importante. Aí nós temos também a questão da energia do sol. Como nós somos dependentes do sol. A questão da terra, né? O solo. Nosso Brasil é rico porque todos os nossos 8.511.965 km² de superfície são produtores. O que você planta, ele produz, porque são férteis. Mas você vê nos países onde a terra é estéril, como tem necessidade. O Brasil hoje é considerado como o celeiro do mundo para a alimentação. Então você, dentro dessa visão, você vê como que é importante nós levarmos uma visão teológica para o ecossistema. O objeto formal da ecologia e o seu método, e também do método, é justamente ela postula, né, a colaboração de muitos saberes. Então a ecologia ela postula, ela exige, ela convida várias ciências para justamente compreender a relação entre a esfera da vida do planeta, de várias ciências, como biologia, física, química, geografia, e também quando se estuda a ecologia humana, ao somar a abordagem multidisciplinar da psicologia, da sociologia, da geografia humana, da economia e da história, você verifica que a própria ecologia, ela postula, ela convida várias ciências a estudá-la, ouvir, cooperar com ela. Então tem as questões materiais e tem também as ciências relacionadas ao ser humano. Você verifica que para ter uma vida boa,
uma vida de paz, uma vida de prosperidade, nós precisamos convergir todas as coisas que estão no nosso entorno. Quem fez os céus e a terra foi Deus. A teologia ela vai trabalhar justamente nessa percepção ecológica para que possamos compreender a vontade de Deus em todas as questões. Deus não fez um mundo e colocou ele para girar e o abandonou de maneira alguma. Ele continua sendo Deus que intervém na história. Agora nós precisamos ter consciência no uso da terra, no uso da água, no uso do solo, no uso de todas as coisas que Deus, da natureza que Deus disponibilizou para nós, com cuidado. Você verifica que o índio, ele vai no rio, ele pesca aquilo que ele vai comer. Já o homem urbanizado, o homem branco, se eu posso falar isso, quando ele descobre o peixe, ele quer pescar tudo. Ele quer pescar tudo. Só que depois de 3, 4 dias ele enjoa. Aí não serve para nada a não ser descartar, jogar fora. Esse é o problema do homem egoísta ou desse homem dependente da tecnologia e de um capitalismo exacerbado. A abordagem científica da ecologia aproxima-se da teoria da complexidade de Morin, pois ele reconhece a certeza e a incompletude como parte do conhecimento e se mantém aberto para tecer novos fios e perceber relações ainda não compreendidas. A ecologia se liga também à holografia e à holística, enquanto percebe que em cada ser, biótico ou abiótico, há uma parte do cosmos e que todo é maior do que a soma das partes. E que o todo é maior do que a soma das partes. A ecologia também se tornou um viés que influencia várias ciências teóricas e aplicadas, pois seus interesses dirigem à sustentabilidade, ou seja, a continuidade da vida no presente e no futuro do planeta. Nós temos um filme interessante, O Dia que a Terra Parou, que justamente o filme traz um pensamento, né? Para pensar, para meditar, que o homem é que faz mal à Terra, o inimigo da Terra é o ser humano. Na realidade não é o ser humano em si, mas é o pecado que corroeu o ser humano. Corroeu o ser humano e o ser humano que correr tudo está ao seu redor. Tudo. Tudo ao seu redor. O homem é um animal racional, se é que podemos dizer isso, mas na realidade suas atitudes são irracionais. A ecologia ela vai justamente colocar na nossa cabeça, na nossa compreensão, no nosso entendimento, essa necessidade de administrarmos, de convivermos junto sem saquear a natureza. Houve uma pesquisa há pouco tempo atrás em que se nós deixássemos de comer carne bovina 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, o efeito estufa diminuiria bastante. Se nós deixarmos de comer 2 vezes por dia, 2 vezes por semana a carne bovina, nós diminuiríamos em grande escala a produção do animal bovino no nosso planeta. Mas nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Nós pensamos muito em nós. Nunca pensamos no outro. E o mandamento do Senhor Jesus é justamente esse: amar o teu próximo como a si mesmo. Nesse momento de pandemia, nós vimos muitas pessoas correndo ao mercado e comprando tudo que podia, com medo de faltar. Só que ele esqueceu que ele tem dinheiro para comprar. Mas tinha aqueles que não tinham dinheiro para comprar. Então, quando aqueles conseguissem dinheiro e fossem comprar, não tinha mais nada. Então, o que falta para a ecologia justamente é produzir em nós o que está faltando em nós, que é o que falta para nós. É uma consciência de zelo com o outro, uma consciência de amar o outro, uma consciência de amar o que está ao nosso entorno, para que as futuras gerações possam desfrutar da beleza que nós estamos desfrutando hoje. Com esse momento de pandemia, que as praias ficaram vazias por mais de 50 dias, você vê, a própria televisão chegou a divulgar da purificação que as águas sofreram, limpeza, limpa, clara. Então o ser humano, a presença do ser humano contamina o ambiente. É forte essa palavra, mas é a realidade.
Então, dentro dessa percepção, a ecologia, enquanto ética, diz respeito ao despertar da consciência. Então, despertar da consciência do uso dos bens naturais que Deus disponibilizou para nós, mas com responsabilidade. Esse é o papel da ecoteologia, ensinar, orientar, instruir, estruturar o ser humano para esse pensamento, para essa visão. Deus abençoe, até a próxima aula.